Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Sempre um prazer conversar com o senhor, prestar contas de mandato, não é, deputado? Alegria minha poder fazer esse diálogo, esse debate, enfim, conversar com quem está junto com a gente aqui também sobre os temas do dia, sobre, enfim, a atividade do mandato, é sempre muito bom. Deputado, que é tema do dia mais relevante do que a questão dos refugiados? A gente vê no noticiário, em geral, o que vem acontecendo, hordas, pessoas saindo dos seus países, buscando uma vida melhor na Europa, onde os países têm um capitalismo consolidado, mais riqueza, mas aqui no Brasil não é diferente. O Brasil é o Eldorado de alguns países sul-americanos, e eu digo isso com relação aos haitianos que buscam refúgio aqui no Brasil. Mas o que falar sobre esse cruzamento que existe do refugiado com o trabalho escravo, que é uma bandeira do seu mandato aqui, o combate infatigável ao trabalho escravo, deputado? Bom, sem dúvida nenhuma, a gente vive uma crise imigratória mundial, de proporções mundiais, né? A gente vai vendo esses fluxos acontecendo. Agora, na verdade, eles já vêm acontecendo há algum tempo, há alguns anos. Eles também acontecem no Brasil. Você veja, no Brasil nós estamos recebendo ondas de fluxos migratórios contínuos nos últimos anos. Só para se ter uma ideia em números, por exemplo, no Brasil, nos últimos 5 anos, nós tivemos aproximadamente o fluxo de 50 mil haitianos que vieram para o território brasileiro. Se falarmos em bolivianos, em imigrantes vindos da Bolívia, hoje só o estado de São Paulo tem aproximadamente, em números estimados, aproximadamente 300 mil bolivianos. Isso falando em termos do Brasil, porque às vezes a gente está olhando, aliás, essa era uma discussão que eu fazia esses dias nos grupos onde eu participei e mesmo nas redes sociais, era uma discussão que eu fazia. O problema imigratório mundial, a crise migratória mundial chamou muita atenção por imagens muito fortes. Aquela imagem do menino Aylan morto, um garoto curdo de 5 anos de idade, morto na praia Afogado, porque não consegue fazer a travessia, várias imagens, aquelas imagens de cercas de arame farpado, da polícia jogando gás lacrimogênio nos imigrantes que vão tentando vida em outros países. Outra imagem que chamou muito a atenção, não sei se você viu também, de uma cinegrafista, de uma repórter de uma TV húngara, que no momento em que o imigrante está fugindo ali da polícia, está saindo da polícia e vai ultrapassar a fronteira, ela passa uma rasteira, enfim, uma série de imagens que acabaram trazendo de forma muito mais simbólica, eu diria até dramática, esse problema. Agora, ele está acontecendo ali, as pessoas estão mobilizadas, elas veem as imagens e é impossível não se sensibilizar com isso, mas o fato é que isso acontece aqui no Brasil também. Nós estamos vivendo isso. O Brasil é o país que hoje, fora do eixo europeu, que mais recebe, por exemplo, imigrantes sírios. Então, o Brasil tem a tradição de ser um país de portas abertas, um país que recebe imigrantes e refugiados, mas infelizmente, por nós não termos uma política imigratória clara, nós recebemos esses imigrantes, recebemos esses refugiados, mas permitimos que eles fiquem em situação de vulnerabilidade. E ao ficarem em situação de vulnerabilidade, aí acontece esse drama, como por exemplo a cooptação desses imigrantes em situação de muita vulnerabilidade, muitas vezes em situação de documentação frágil, o não abrigamento em condições, o não encaminhamento para o emprego, uma série de coisas fazem o quê? Com que eles se sujeitem a trabalhar em condições, como por exemplo, condições análogas à escravidão. E aí são cooptados pelo tráfico de pessoas, pelo trabalho escravo e por uma série de outras mazelas que acontecem não só no Brasil, mas em outros países. Para entender um pouco desse circuito de mobilidade, onde as pessoas saem dos seus países, né? Pode falar da África, pode falar do Haiti. Veja a reportagem que mostra um pouco desse circuito que acaba chegando aqui nas ruas de São Paulo. Eles vêm para o Brasil em busca de uma vida melhor. 40 mil. Esse é o número aproximado de haitianos no Brasil. Em 2010, um terremoto devastou o país. Quase 300 mil pessoas morreram e outras 250 mil ficaram feridas. 1,5 milhão ficou desabrigada. A tragédia apenas deu impulso ao grande fluxo de haitianos que há décadas deixa o país em busca de melhores condições de vida. O Brasil se tornou uma das opções para esse recomeço. Segundo o governo federal, entre 2010 e 2013,
21 mil haitianos obtiveram vistos permanentes. Só nesse ano, estima-se que mais de 7 mil entraram no país pelo Acre. O Acre é uma das principais portas de entrada para os haitianos através da fronteira com o Peru. Quando chegam à cidade de Brasileia, equipes do Sistema Nacional de Emprego e do governo do estado do Acre emitem os documentos necessários para que eles possam morar e trabalhar no Brasil. Mas a situação real não é tão simples. A falta de políticas públicas adequadas acaba resultando na exploração dos imigrantes. Diversas denúncias de trabalho escravo já resgataram haitianos vivendo em condições subhumanas, sem moradia, higiene e alimentação. Submeter alguém a condições análogas à escravidão é crime, com pena de 2 a 8 anos de prisão. Mesmo correndo o risco de pena de prisão, quer dizer, esse movimento continua acontecendo. Existem coiotes. Isso. Coiotes, essa é a expressão. Exatamente. Você está tocando numa questão importantíssima, Jorge. Que é o quê? Nós temos que nos lembrar que esse crime de tráfico de pessoas, de trabalho escravo, a motivação que leva a esse crime é motivação econômica. Ou seja, as pessoas são motivadas pelos lucros que têm. Hoje, o tráfico de pessoas, o tráfico internacional de pessoas, ultrapassou em lucros absolutos o tráfico de drogas e o tráfico de armas. É das atividades mais lucrativas do mundo. Faz sempre atividades cruzadas, que em vez de droga também troca por arma. Exatamente, e acaba levando pessoas de um lado para o outro. E aí o tráfico de pessoas, você tem tráfico de pessoas para o trabalho escravo, você tem para exploração sexual, você tem para a questão de órgãos, para venda de órgãos. Enfim, você tem uma série de explorações que vão acontecendo de maneira simultânea. O fato é que se esses imigrantes vão a um país onde não há condições claras de abrigamento, e as imagens que a gente viu agora são lamentáveis. Essas ainda eu diria que estão até mais razoáveis, né? Estão amenizadas, que não é eu muito diria. diferente daquele fluxo que acontece na Europa, porque para sair do Haiti, que é uma ilha, eles vêm de barcos precários. Exatamente. E pior. Há várias denúncias, nós estamos investigando na Comissão de Direitos Humanos, a qual eu presido aqui na casa, há várias denúncias de coiotagem, por exemplo, em que hoje estima-se que um haitiano para chegar ao Brasil está pagando em torno de 2 a 5 mil dólares para chegar no Brasil. E aí há denúncias de emissão de vistos de maneira complicada, de não abrigamento, e o pior, sabe o que eu fico pensando? Que além da gente não ter uma política, além de o governo federal não ter uma política imigratória clara, a gente não tem uma política humanitária, ao contrário do que tanta gente alardeia, e pior, essa omissão leva a uma espécie de criação de uma política monetária. Mas por que as pessoas escolhem essa, digamos, via tortuosa do coiote, do empresário que pega o haitiano e traz até a divisa aqui no Brasil, ou até o Acre, ou até São Paulo? Já que o Brasil chefia a missão da ONU, a MINUSTAH. Isso podia sair com carinho. Essa é uma belíssima pergunta que nós estamos fazendo, que nós fizemos aqui, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos. Ou seja, há denúncias, por exemplo, sobre a Embaixada Brasileira em Porto Príncipe. Aliás, nós aprovamos uma ida, nós vamos nas próximas semanas a Porto Príncipe e a Brasileia para investigar em loco essas condições. Mas o fato é que, sim, o grande problema está na burocracia, o problema está na corrupção e o que é mais incrível, que bem você detecta, o que é mais incrível? Em 5 anos, os números estão se aproximando de 50 mil haitianos que vieram ao Brasil. As rotas conhecidas, pelo Equador, pela República Dominicana, enfim, as rotas de entrada no Brasil bastante conhecidas. Para um imigrante sair do Haiti e chegar no Brasil, é diferente, por exemplo, de um país que tem fronteira ou de um país que territorialmente é próximo, como, sei lá, como a Bolívia ou como o Peru, enfim. É diferente. Para alguém sair do Haiti e chegar no Brasil, ou sai de barco ou sai de avião. Precisa de uma autorização. Alguém faz esse controle lá. Facilita a saída. E o fato, sabe qual é? Sabe quantos coiotes foram presos em 5 anos, chegando 50 mil haitianos no Brasil? Sabe quantos coiotes que estão ganhando uma fortuna a partir da tragédia de um tanto de pessoas? Nenhum.
não há notícia de nenhum coiote preso. Ou seja, seguramente tem alguma coisa errada. O fato é que está se estabelecendo, pela omissão do Estado, pela omissão de uma política clara do Estado brasileiro e do Estado haitiano, por essa omissão, e eu diria até de organismos internacionais como as próprias Nações Unidas, o fato é que está se estabelecendo uma indústria que sobrevive, que lucra às custas da tragédia de seres humanos. E aí as pessoas chegam aqui, você viu a condição que elas chegam? Não, pior, a gente viu um vídeo na Comissão de Direitos Humanos, que nos foi trazido, onde os haitianos eram selecionados para o trabalho. Você não acredita. Jorge, século XXI, as pessoas fazendo o seguinte, medindo a espessura da canela. Da canela. Tal e qual se fazia com os escravos 127 anos atrás. Inacreditável, é incrível. Agora, essas pessoas estão saindo de uma situação de desespero do Haiti, uma sociedade profundamente injusta, um sistema educacional que é um funil, um país onde 48% da população é analfabeta, um país onde 85% do sistema educacional é privado, onde o Estado está completamente destruído. Enfim, a gente imaginava que as autoridades que lá estão, as autoridades internacionais que lá estão, dariam o mínimo de segurança para que esses que saíram, segurança lá, no território, para que mudassem as condições locais e, em vindo para o Brasil, que tivesse o mínimo de condições. Mas o problema é que eles, chegando aqui, são revitimizados, porque chegam aqui nessas condições, aí vem, aí no Acre, nenhuma política clara de acolhimento, de abrigamento, de estruturação. Saem do Acre, muitas vezes, são jogados como pacotes aqui em São Paulo, como, sabe, são abandonados na rodoviária como se fossem caixotes, né? E se tratam de seres humanos que estão sendo aviltados, estão sendo agredidos, estão sendo abusados. Quem conhece a realidade, já conversou em loco, aliás, o confunde, digamos assim, a população em São Paulo que anda pelo Glicério e vê grupos de haitianos circulando, muitas vezes os confunde com morador de rua. Aliás, só percebe que é haitiano quando eles abrem a boca, quando eles falam, porque falam crioulo, falam francês, alguns falam inglês. Ou seja, como é essa relação com a cidade? Então, os números estimados, porque não tem nenhum número preciso, os números estimados é que existem aproximadamente 8 mil haitianos aqui em São Paulo. Em São Paulo. Né? Em geral, o destino final dos haitianos que migram para o Brasil não é São Paulo, tem sido o sul do Brasil. E aí eu vejo uma perda incrível de oportunidade. Por quê? Não existe uma integração de dados. Não existe, por exemplo, um conhecimento prévio das condições do nível sociocultural e educacional desse imigrante que está vindo. Muitos deles, eu diria a maioria, são desperdiçados. É gente muito qualificada, Sim. que fala 2, 3 línguas, que pode estar trabalhando em várias atividades, mas que acaba indo para a construção civil, sim, ou para o frigorífico, ou mesmo até sendo cooptado pelo trabalho escravo, pela mais absoluta desconexão de informação entre os 3 níveis da federação, governo federal, estadual e municipal. E aí o abrigamento, a gente vai falar do abrigamento. Quem é que faz o abrigamento? O que tem efetivamente de abrigamento em termos governamentais? Há uma ausência incrível. Ou seja, a cidade também não está preparada para receber. Não está, uma ausência. Não é nem pelo porte, pela quantidade de pessoas. Na verdade, pela desestruturação. Hoje, só quem faz abrigamento, aliás, quem dá condições de abrigamento efetivas, é o Padre Paulo, lá na Missão Paz, aqui no Glicério. E aí o que a gente está falando, você tem uma perda incrível de oportunidade, de potencial e de capital humano que está vindo ao Brasil. Você acaba permitindo que essas pessoas sejam revitimizadas. E mais do que isso, esse desconhecimento, essa desinformação, porque ninguém sabe nada sobre os haitianos, sobre a cultura deles, sobre por que estão vindo, não só sobre os haitianos, sobre os imigrantes que estão vindo para o Brasil. Agora, nós temos que nos lembrar sempre, Jorge, que nós somos filhos de nômades. Sim. Nós somos nômades por natureza, nós somos herdeiros de povos nômades. A riqueza de São Paulo foi construída com os espanhóis, os portugueses, italianos, árabes, japoneses. Pega os nossos sobrenomes. E aí está acontecendo um fenômeno incrível. Esse desconhecimento do migrante, né? Esse desconhecimento da cultura, esse desinteresse, somado à crise econômica que nós estamos vivendo, sim, que gera desemprego, somado aos discursos de ódio
que estão acontecendo na sociedade por essa polarização. O que está acontecendo? Casos de xenofobia. Sim. É impensável, mas, por exemplo, há 3 semanas atrás... Pululam a mão larga nas redes sociais. Né? Pois é, e aquele mundo virtual das redes foi para a rua. Por exemplo, um episódio recente, o mês passado, sim, ali no Glicério, sim, passaram na frente da Missão Paz e atirando em seis haitianos. Sem motivo nenhum, gritando, voltem para casa, estão roubando os nossos empregos. Eu fui a Nova Odessa... Essa é uma boa discussão, deputado, sobre a questão. Na Europa, que tem recebido milhares de refugiados de guerra, da fome, que estão chegando, tem que lembrar que a Europa envelhecida, né? Ela precisa dessa mão de obra. No caso do Brasil, que ainda tem o chamado bônus demográfico até 2023, ainda tem mais gente com capacidade de trabalhar e não tem tanta vaga de emprego. Como fica essa luta? De que adianta o haitiano chegar no Brasil, conseguir uma carteira do Ministério do Trabalho e não ter emprego, não ter salário e ainda receber, ouvir lá pelo ouvido de algum brasileiro, você está roubando meu emprego. É isso. E para mim, nessa equação aí, a desinformação... ela é um elemento que vai transformando essa equação, vai transformando o ambiente da chegada do haitiano no Brasil em um ambiente extremamente complexo, um ambiente, às vezes, até adverso. Você veja, qual o motivo para as pessoas passarem em frente a uma missão que está acolhendo imigrantes e atirar neles? E aí soube-se logo depois que esses mesmos haitianos que foram baleados haviam salvado uma mulher, uma brasileira, de um assalto. Haviam retomado as coisas dela e entregado para ela, tomando ali do assaltante naquela hora. Eu vou a Nova Odessa. Que coisa mais contraditória? Eu fui a Nova Odessa. Aliás, foi a primeira vez na vida que eu vi uma suástica do meu tamanho. Uma suástica pintada num muro, escrito fora haitianos, escrito fora, lamentável, né? Fora macacos, back to Haiti, umas coisas assim impensáveis. E aí você fala, puxa, mas em Nova Odessa, peraí, Nova Odessa é uma cidade fundada por migrantes, por gente que vem da Letônia, enfim, da Europa, que vem para fundar uma nova cidade, enfim, encontrar um espaço para recomeçar a vida e desprezar as raízes estrangeiras. E o que a gente está vivendo, esse fenômeno não é só brasileiro, esse fenômeno não é só no solo paulista, esse fenômeno é mundial. Eu queria dizer para você o que eu acredito. Eu, por exemplo, estou entre os que acreditam que migrar é um direito humano. As fronteiras foram inventadas pelos homens. Foram inventadas por nós e pelos nossos governos, mas migrar... São convenções. Migrar é um direito humano e, como direito humano, precisa ser garantido. As pessoas têm que ter a garantia de, uma vez vivendo em situações adversas nos seus países de origem, terem o direito de, junto com suas famílias, se dirigirem para outros lugares. Migrar é um direito humano. Trabalhar é um direito humano. Ter acesso ao trabalho digno é um direito humano. E são direitos humanos que devem também ser garantidos pelos governos. Agora, cabe a cada um de nós, cada um de nós que fazemos parte da sociedade brasileira, olharmos para essa questão, para a questão da imigração, como algo que nos toca. O fato é que o imigrante é a extensão de nós mesmos. Se a gente olhar para nós, não há um brasileiro que seja nativo. Quer dizer, todos nós somos descendentes de imigrantes. Quer dizer, é a nossa herança que está aí. Esse é o momento da gente acolher. Porque eu fico pensando, como será que se sentiu o meu bisavô, que veio da Itália, quando chegou aqui? Como se sentiu o meu avô paterno, quando saiu por uma perseguição política do Ceará e veio se erradicar no Paraná? Como se sentiram essas pessoas quando chegaram? Sim. O que teria acontecido comigo ou com a minha família se eles não tivessem sido acolhidos? E eu acho que esse deve ser o nosso pensamento. Nós precisamos imediatamente mudar o olhar e, graças a Deus, assim, esses episódios até aqui têm sido isolados. Mas nós precisamos, na verdade, colocar a luz nisso, mostrar para a sociedade que isso é um equívoco, que esses discursos xenófobos e cheios de raiva, ou que estimulam ódio,
têm que ser efetivamente combatidos, porque eles não cabem. Em solo brasileiro e na cultura brasileira, esses discursos não cabem. Bom, o senhor falou da sociedade, o empresário pode oferecer o emprego, mas o que está ao alcance do poder público, quando é difícil, inclusive, fiscalizar? Eu digo isso porque existe a Lei Paulista de Combate à Escravidão, de sua lavra, a Lei 14.946 de 2013, conhecida como Lei Bezerra. Deputado, o que falar, por exemplo, quando existe trabalho análogo à escravidão, mas que é contratado, que é constituído por pessoa que também é estrangeira? Já se verificou aqui, Incrível. boliviano explorando Incrível. boliviano, chinês explorando patrício. Como é isso? É o velho ciclo, o velho e lamentavelmente conhecido ciclo do explorado que se transforma em explorador, do oprimido que se transforma em opressor. Por quê? Porque é o ambiente onde ele aprendeu a se relacionar. A forma com a qual ele aprendeu a se relacionar com o mundo e com as pessoas é aquela. Aí ele vê, quando ele ganha um pouquinho mais de recursos, quando tem um pouquinho mais de recursos, como ele não sabe fazer outra coisa, ele acaba repetindo esse mesmo ciclo, ele acaba oprimindo aqueles que estão, nesse momento, abaixo dele. O fato é que isso precisa ser denunciado, isso precisa ser enfrentado, e a gente tem um trabalho de mudança de cultura mesmo. O senhor tem feito isso. Foi recentemente para Sorocaba, fala muito sobre trabalho escravo, tem andado pelo interior, como falou, a Nova Odessa, também vai para fora do país, vai conhecer a realidade em loco, Porto Príncipe também, tem dialogado com autoridades. Exatamente. Eu penso que a lei caminha, nós temos uma lei, a lei paulista contra o trabalho escravo, que o pessoal tem chamado de Lei Bezerra, que foi sancionada ineditamente pelo governador Geraldo Alckmin e que nos colocou, a nós, Estado de São Paulo, pioneiro, como vanguarda, não apenas no país, como vanguarda no mundo. Porque uma vez flagrado explorando mão de obra em condições análogas à escravidão, claro, tendo direito à defesa, ok? Mas assim, a empresa tem o registro de ICMS cassado, o que significa fechamento da empresa. E isso tem inibido demais esse tipo de prática em solo paulista. Nós estamos agora, nesse momento, na discussão aqui na Assembleia, e tentando estender essa medida também para estabelecimentos que forem flagrados com tráfico de pessoas. A mesma lógica de cassação, mesma lógica de enfrentamento, até porque... Uma via rápida, vamos dizer. É isso, porque o que a gente acredita é o seguinte, lembra que eu tinha dito para você que esses crimes são crimes de motivação financeira? Sim. Crime de motivação financeira, ao contrário do que muita gente imagina, as pessoas querem maiores penas, não aumenta a pena, em geral se pensa em ações penais mais pesadas. Basta garrotear as finanças. Que são lentas, que são demoradas, é simples. Se a motivação do crime é financeira, vamos ao ponto, vamos ao cerne da questão. O combate é cessa o lucro, cessa a empresa. Aí aquele mau empresário que está pensando em obter benefícios a partir desse tipo de prática da exploração do trabalho escravo, ele está fazendo conta. Bom, se me pegarem, não vai dar nada, vou ter que pagar uma multa aqui, mas o lucro é imenso. O lucro estimado é em torno de 200% a mais para quem pratica esse tipo de coisa. Então, quer dizer, não tem inibição. Quando a gente tem esse instrumento, ele é um instrumento inibitório. Agora, ele anda junto com um trabalho que a gente tem que fazer de sensibilização das pessoas. E aí eu sempre faço um apelo. É importante porque muita gente pensa, mas o que eu, por exemplo, posso fazer com relação ao trabalho escravo? Por exemplo, não comprar produtos de empresas, já começa por aí. É isso. Tem um aplicativo muito interessante chamado Moda Livre. É um aplicativo gratuito, produzido por uma ONG que eu respeito muito, que é a Repórter Brasil, que fez um grande estudo de empresas brasileiras que foram flagradas, de grifes brasileiras que foram flagradas explorando trabalho escravo. E acompanhou essas grifes ao longo de anos para saber o que elas fizeram para mudar aquele tipo de prática. Algumas não mudaram, outras não dão transparência à sua cadeia e outras mudaram. E aí elas têm um posicionamento ali. Você vai comprar alguma coisa? Custa nada, dá uma olhadinha. Opa, peraí, esse aqui está envolvido em trabalho escravo? É uma prática complicada? Não vou. Não financiarei nem de maneira indireta, nem de maneira inconsciente, aquilo que eu não acredito. Até porque nunca é demais a gente lembrar que sempre que a gente escolhe comprar alguma coisa, de fato, ao comprarmos algo, a gente está votando, toda vez que a gente compra um produto, a gente está votando no tipo de mundo que a gente acredita e no tipo de mundo que a gente quer para nós e para os nossos filhos. Fazendo escolha enquanto consumidor. É isso, é isso. Deputado, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia SP. É sempre um prazer conversar com o senhor. O prazer foi meu. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Bezerra Júnior, do PSDB. Você ficou por dentro da política. Muito obrigado por sua audiência.